Olá, educando e educanda do Santa Mônica Centro Educacional. Tudo bem com vocês? Meu nome é professor Wellison. Nós vamos ter uma videoaula hoje do capítulo 3, Liberdade com Pensamento e Atitude, da primeira série do ensino médio. Vamos lá? Bom, pessoal, basicamente nós vamos falar do filósofo Jean-Paul Sartre, que nasceu em 1905, né, e morreu em 1980. Ele foi um filósofo francês existencialista. Afirmava, né, entre outras coisas, o homem como ser de liberdade, responsabilidade, escolha, um projeto de si mesmo, condenado à liberdade. Mas vamos acompanhar isso pela frente. Vamos lá? O primeiro tópico aí do Sartre que nós vamos ver é: a existência precede a essência. De novo, a existência precede a essência. Primeiro há a liberdade, isto é, a existência. E só depois essa liberdade fará escolhas sobre a personalidade, ou seja, sobre a essência. Digamos que para Sartre o homem é jogado no mundo e se define a partir das escolhas que realiza. Antes de nascer, né, o homem não é nada, ele não tem nenhuma essência definida. Não há um destino traçado. O homem vai decidir aquilo que é a partir do momento em que existe, se percebe existente e se percebe realizando escolhas. Então nós somos, na verdade, uma construção de nós mesmos. Nós construímos a nossa essência a partir da nossa existência. Vamos acompanhar um pouco mais. Em outras palavras, aí, o homem constrói a sua existência a partir do momento em que se percebe que existe. Diferente dos objetos que nascem prontos e depois se acabam, o homem nasce não pronto e vai se fazendo. Mais uma vez, diferente dos objetos que nascem prontos e depois se acabam, o homem nasce não pronto e vai se fazendo. Eu coloquei uma ilustração para a gente entender um pouco melhor isso. Observe, essa canetinha, ela sai da fábrica no seu melhor momento. Ela sai pronta, repleta de tinta, com a ponta perfeita. E ao ser utilizada, né, ela vai se desgastando. Ela vai acabando a tinta, a ponta e ela, portanto, ela surge pronta e depois vai se acabando, né, até chegar ao fim. E o homem? O homem, contrário aos objetos, ele nasce não pronto e vai se fazendo. Como o homem é um projeto, ele é um projeto permanentemente em construção, ele vai se definindo a partir das escolhas que realiza. Portanto, ele nasce não pronto. O tempo todo, todo ano, a todo momento, nós somos verdadeiramente uma nova edição de nós mesmos. Ok? Então, diferente dos objetos que nascem prontos e depois se acabam, o homem ele nasce não pronto e ele vai se fazendo, construindo. Por quê? Porque o ser humano é um projeto de si mesmo. O ser humano é livre para ser o que não é e também para ser o que é. Por quê? Para ser o que não é. Porque o ser humano, como ele é livre, como ele é um projeto inacabado, ele pode mudar ao tempo que quiser aquilo que ele é. Então ele é um ser da mudança. Ok? Então não há projeto prévio. O que seria um projeto prévio? Sei lá, um destino, uma essência para ser cumprido. O homem é obrigado a inventar o próprio projeto. É responsabilidade do homem traçar um caminho. Nós somos um projeto de nós mesmos. Nós realizamos a nossa essência a partir das escolhas que fazemos para a nossa vida. Nós definimos aquilo que somos a partir da nossa liberdade. Observe que a filosofia do Sartre ela coloca para a gente uma responsabilidade bem grande sobre aquilo que somos, né? E também nos dá a oportunidade de o tempo todo mudar aquilo que nós somos e ser outra coisa, ser um outro projeto, né? Porque somos inacabados e essa é uma característica para Sartre importante, né? Porque podemos realizar escolhas e definir aquilo que somos a partir das escolhas que fazemos. Então, gente, olha, enquanto houver liberdade, haverá a possibilidade de ser o que é no momento, né? Deixar de ser, na verdade, daquilo que é no momento. Né? Então, enquanto houver liberdade, haverá a possibilidade de deixar de ser o que é no momento. Né? Então, o ser humano ele é o ser da liberdade. Um ser livre, o homem, portanto, está condenado a ser livre. O homem é, sob essa visão, plenamente responsável por seus atos, uma vez que é plenamente livre. Então, para Sartre,
a liberdade é, para o homem, a sua única condenação. O homem é o tempo todo obrigado a escolher. Mesmo não escolher, já seria uma escolha. Então, o ser humano é um ser da liberdade. Por isso que o homem está condenado a ser livre. Quer dizer, diante de tudo que nos acontece, que nos acomete, a liberdade é para o homem a sua única condenação. Não adianta ele fugir da liberdade. Ele é livre. Ele pode até decidir, também dentro da sua liberdade, abrir mão das suas escolhas, entregar e decidir, deixar que outros decidam por ele, né? Mas ele faz isso, digamos, dentro da sua liberdade também de agir. Ok? Então tá, vamos dar prosseguimento. Sartre afirma que a liberdade é caracterizada por 3 condições fundamentais, a saber, a angústia, o desamparo e o desespero. O que seria a angústia, pessoal? É importante a gente fazer uma observação aqui bem rápida. Os filósofos eles acabam utilizando novos conceitos para palavras que tradicionalmente nós já conhecemos. Então, uma coisa que na filosofia a gente tem que ficar bastante atento, né? Às vezes o filósofo ele utiliza um novo conceito, ele atribui uma nova ideia, um novo entendimento para uma palavra que no âmbito comum, né, do cotidiano, ela já é utilizada. Então a gente tem que ficar bastante atento em relação a isso com os filósofos. A angústia, então, em Sartre, é a condição advinda da consciência da própria liberdade. O que acontece? O homem se percebe livre, né, e responsável pela própria vida, pelo próprio destino. É a responsabilidade da liberdade. É quando o homem reconhece que ele é livre para decidir a própria vida e que as suas escolhas não trazem apenas consequências para ele, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor. Então é a condição da consciência da própria liberdade, é um caminho da angústia para Sartre. Okay? O desamparo, o fato de não existir uma tábua de valores que sirva de critérios para se conseguir decidir. Quer dizer, nem todas as ações que realizamos no dia a dia, são várias ações, são várias as escolhas, são várias as decisões, não tem uma tábua de valores que sirva ali de critérios para tudo, né? Não existe regras para tudo. Existem muitas regras, né? Existem muitos códigos morais, como a gente acabou vendo, muitas normas, costumes, hábitos, né, no capítulo 2. Mas o poder de decisão é nosso, né? Os critérios, né, para decidir é um critério que também nos pertence. E não há uma tábua de valores, um livro de regras para todas as decisões que vamos ter durante a nossa vida, durante o nosso dia, né? Então esse é o desamparo. Quer dizer, o caminho é construído por nós, as escolhas são nossas. Vamos lá. E o desespero se relaciona ao fato de não haver uma certeza de que a escolha feita dará certo, pois não se sabe se conseguirá efetivar na prática a escolha. Vou dar um exemplo de um garoto que decide ser jogador de futebol. Ele treina, ele se prepara para isso, né? E às vezes abre mão da sua própria vida, de alguns momentos da vida, com os amigos. Ele tem dificuldade na escola, porque ele precisa estudar e treinar, treinar e estudar, né? Mas o desespero vem do fato de não haver uma certeza de que a escolha feita dará certo. Não às vezes por falta de competência, ou por falta de talento para o futebol, por dedicação, mas pode acontecer algo, não sei, ele machucar, por exemplo, ele se machucar, né, e ele não poder dar prosseguimento na própria carreira. Então o desespero é o fato de não haver uma certeza de que a escolha feita dará ou não certo. É um caminho a ser construído. E aí a situação. A situação é um fato importante na filosofia do Sartre. E a gente começa com um questionamento que está lá no nosso livro, no livro Sais, né, no capítulo 3, de onde o professor retirou toda essa videoaula. Ok, galera? Só acompanhar no nosso livro, no capítulo 3, livro Sais, Filosofia. O quanto da vida de uma pessoa é escolhido de fato por ela? Mais uma vez a pergunta. O quanto da vida de uma pessoa é escolhido de fato por ela? Para Sartre, o ser humano deve sempre considerar a situação específica em que está inserido, em que vive, situação que ele não pôde escolher. Por exemplo, o tempo e o espaço que você nasceu não foram escolhidos por você, né? Então você não escolheu nem a época, né, nem o local, nem a família, nem os irmãos, né, nem a cultura, a sua língua. Você apenas nasceu. Você foi jogado diante dessa situação, né? Então seria a sua circunstância.
né, que o Sartre coloca como a situação da vida, né? Então, há acontecimentos, há cometimentos que o homem não pôde escolher. Contudo, pessoal, observe que a filosofia do Sartre é uma filosofia da liberdade. Se a situação não é escolhida por você, Sartre chama atenção para o fato de que você pode escolher como reagir a ela. Se você não pôde escolher a situação em que vive, pode se escolher como reagir a ela, né? Então o Sartre até colocava, né, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você, né? Porque nem sempre podemos escolher o que nos acontece, mas é nosso poder de decisão escolher como reagir a isso, né? Então, por isso que o Sartre coloca a filosofia dele vista como otimista, né? Porque ela coloca no homem a responsabilidade sobre aquilo que ele é. Como reagir diante da vida é uma decisão que ele pode fazer, né? O homem pode ser um ser da ação e não apenas também só da reação. Quer dizer, a ação é o sujeito que estabelece ali o seu projeto e corre atrás de cumpri-lo, né? Reação é o ser humano que espera que as coisas sempre aconteçam com ele para ele poder reagir a ela. Vamos tentar dar um exemplo. Um aluno que não se prepara para uma avaliação ou para as avaliações e fica com nota ruim. Ele não teve uma ação de estudar, de se preparar, e ele vai ter que reagir às notas que são ruins e recuperar sua nota. Então, a filosofia sartreana é uma filosofia da ação, da escolha, da liberdade, né, que chama atenção para o fato de que o homem é livre, né, e que apesar de existir situações que o homem não escolheu, né, condições que acabam acontecendo na sua vida, ele pode decidir como reagir a essas situações. Ok, galera? Então, espero ter ajudado mais uma vez, né? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima videoaula.